Boa tarde de novo, para quem for assistir a gravação depois. Eu entrei lá na plataforma ontem, né, na nossa sala, vi que bastante gente já respondeu o questionário, eu corrigi, vi que o pessoal teve muita dúvida, errou muito na última questão. Eu vou abrir lá para a gente resolver junto e tirar as dúvidas, tá? Daqui a pouco. Então, vamos ver lá? Eu vou compartilhar a minha tela, para a gente ir lá na plataforma dar uma olhadinha naquele questionário, né? E aqui, né, então, a gente vai encerrar o módulo nesse tópico mesmo, no tópico 4. Vou abrir o questionário aqui, que eu vi que a maioria de vocês, né, errou a última questão. Aqui também, gente, a questão 3, muita gente só respondeu, acho que baseado naquela minha fala da última aula, e eu só mostrei para vocês, né, o revelador ultravioleta, né, a luz ultravioleta. E luz ultravioleta e câmera ultravioleta é a mesma coisa, é o mesmo método de revelação. Você vai revelar através da radiação eletromagnética do ultravioleta, né, através da luz ultravioleta. Só que um é uma lâmpada, e no outro você tem uma caixinha ali, bonitinha, com a lâmpada dentro. Mas é o mesmo método, né? E aqui, quais os tipos de reveladores, né? Os tipos de reveladores que a gente tem são os químicos, os físicos e os biológicos. Ou uma outra classificação para eles, que eu também aceitei a resposta, são os destrutivos e os não destrutíveis. A lâmpada ultravioleta é um método físico. Por quê? Porque a luz não reage quimicamente com a amostra. Os reveladores químicos são aqueles que vão reagir com a amostra que está ali na placa de CCD, né? O iodo, permanganato de potássio, né? A gente tem alguns outros exemplos ali nos livros que a gente falou na sala de aula. Aqui também, né? Essa aqui eu acho que foi uma das que as pessoas mais acertaram, né? Mas ela era bem facinha, né, no final das contas. Você só precisa... O que ele afirmou no final, né? Que a D-glicose vai ter maior RF, pois a ligação CO da carbonila terminal torna a molécula mais polar. Só isso aqui, né? Vocês já estão... Espero que vocês já estejam carecas de saber lá da química orgânica, né? Que a ligação OH, daqui desse lado, é mais polar que a ligação CO, né? Então, só por aqui a gente já sabia que era falsa essa alternativa. Essas daqui também vocês acertaram, fiquei feliz. Essa aqui, né, a 7, teve muita dúvida. Mas para todo mundo que me mandou, eu respondi, né? E talvez aqui, né, faltou uma explicação minha de como que é feita a cromatografia em coluna. Porque essa cromatografia em camada delgada, né, foi feita depois da cromatografia em coluna. Então, olha só o que a questão fala. Os cromatogramas abaixo são referentes ao acompanhamento de uma separação por cromatografia em coluna, de um extrato orgânico. Quais frações podem ser unidas ao final do processo? Justifique. Então, olha só, o que é isso aqui, né? O que isso representa? Ele tinha uma mistura, que era um extrato orgânico, uma pessoa. Nessa mistura, tá vendo que tá aqui, ó, mistura original. Ela tinha essas 4 substâncias. E aí, o que essa pessoa fez? Tá vendo que aqui na CCD, ela já separou as 4 substâncias? Está separado, ó, tem uma manchinha para cada uma. Só que ela queria obter em maior quantidade cada uma dessas manchinhas separadas, em um recipiente diferente. E ela não quis fazer a CCD preparativa. Provavelmente porque a quantidade que ela tinha era maior, porque ela tinha muita quantidade, né, dessa mistura e queria separar cada componente e obter também uma quantidade maior. E aí, quando a gente tem esse objetivo, a gente faz uma coluna cromatográfica, uma coluna de vidro. A coluna de vidro, a parte teórica dela, como ela funciona, é muito parecida com a CCD. Porque na coluna de vidro, né,
o adsorvente mais utilizado também é a sílica. E o solvente utilizado, a fase móvel, é a mesma da CCD, tá? São as mesmas. O que muda? É a execução, como a técnica é executada. Aqui, né, a amostra é colocada num pedacinho de uma placa e a fase móvel, então, percorre essa fase estacionária, carregando os componentes da amostra. Na coluna, isso. Aqui a gente tem uma figura de coluna de vidro, né? O que acontece? Na coluna, a gente enche ela de sílica, como tá aqui. A sílica tá até meio transparente aqui, mas ela é um pozinho branco. Aqui, provavelmente, o solvente é clorofórmio. Aí ela ficou meio translúcida, assim, tá vendo? A gente enche ela de sílica, ó, tem uma outra aqui. E aqui no início, a gente coloca a amostra. E aí a gente coloca a fase móvel também aqui por cima da amostra. A fase móvel vai percorrer a fase estacionária, né, no sentido oposto da CCD. E vai carregando os componentes da amostra. E eu vou recolhendo, tá, os componentes da minha amostra aqui, ó, em frascos ou tubos de ensaio. Tá dando para vocês verem aqui, ó? Tá vendo? Os tubinhos de ensaio. Eu tô recolhendo aquilo que sai da minha coluna. E aí, essa pessoa, então, né, esse químico, pega isso que a gente recolhe, tá, é o que a gente chama de fração. Então, essas daqui são as frações. Então, a gente pega essas frações e faz uma CCD dessas frações. É isso que foi feito aqui. E o que ele viu? Que nas primeiras frações só tinha o composto A, só tinha a substância A. Na fração 3, já começou a sair um pouquinho da fração da substância B. Na fração 4, saiu muito da substância B e um restinho da A. Na fração 5, só saiu a substância B, na 5 e na 6. Então, é esse raciocínio, gente. Então, quem estava com muita dúvida aqui, espero que dê para dar uma clareada, tá? Então, a amostra era uma mistura, que estava aqui em cima, foi feita a coluna cromatográfica e foi recolhida as frações. As frações, né, o objetivo final é você obter aquela amostra pura, né, obter cada substância pura. E aí ele pergunta, quais frações eu posso juntar? Você pode juntar as frações que forem iguais. Então, você pode juntar 1 com 2. Você vai ter nesse frasquinho, né, nesse recipiente, o seu composto A puro. Eu posso juntar 3 com 4. Posso, não posso? Só que eu vou obter uma mistura. Eu não vou ter nenhum composto puro. Mas elas são iguais. Eu posso juntar as duas, por exemplo, e fazer uma outra coluna. E aí ver se eu consigo separar, né, esse pouquinho de substância que ficou misturado. Eu posso juntar a 5 com a 6. Por quê? Porque elas são iguais. E aí eu vou ter naquele recipiente o composto B puro. A 7 eu não posso juntar com ninguém, porque ela é diferente de todas as outras. A 8 eu também não posso juntar com ninguém, porque não tem ninguém igual a ela. E na 8 eu já tenho o composto C puro naquele recipiente. A 9 também não dá para juntar, mas eu posso juntar também a 10 com a 11. Então, entenderam, gente? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Ah, tá. Estava falando questão 10, né, questão 8, né, que era a última. E aí, a gente tem a última questão, que bastante alunos se confundiram e erraram. Mas essa questão aqui é um pouquinho difícil mesmo. Todas essas questões, gente, desse questionário, eu tirei de provas, tá, de concurso público, para técnico em química. Sempre cai lá, né, um pouquinho de cromatografia. Essa daí é uma delas, tá? Fala assim a questão. Uma mistura contendo os compostos 1, 2 e 3, representados abaixo, foi analisado pela técnica de cromatografia em camada delgada. Essas estruturas minhas também não estão ajudando, tá, gente? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem ligação dupla, ó. Aqui, e aqui, e aqui. No composto 2 e no composto 3 eu tenho ligação dupla, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E no composto 1, eu não tenho ligação dupla, tá? Isso é uma informação
informação mais importante para resolver a questão. A mistura foi aplicada em uma cromatoplaca de sílica sem indicador de fluorescência. Após a eluição com hexano e éter dietílico, na proporção de 4:1, e revelação na luz ultravioleta, a cromatoplaca apresentou o seguinte aspecto. Então, vamos pensar. Aqui eu tenho 3 compostos. Aqui eu estou vendo quantas substâncias? 2. Apesar que essa aqui está meio gordinha, né? Poderia ser 2 aqui, uma em cima da outra. Mas vamos continuar pensando, né? Porque ele falou. Quando a cromatoplaca foi revelada com iodo, foram observadas 3 manchas. Ah, então realmente existe uma terceira. Então vamos pensar. Eu fiz a CCD, a plaquinha. Não estou enxergando nada nela, porque as minhas amostras são incolores, invisíveis. Eu preciso usar um método de revelação para poder enxergar. Eu uso primeiro a luz ultravioleta. Levo lá no ultravioleta e enxergo exatamente isso que está aqui, tá? Então, eu vou lá e marco na minha plaquinha, com lápis mesmo, tá? As manchinhas que eu vi no ultravioleta. A hora que eu tirar do ultravioleta, eu não vou ver mais elas, né? Por isso que a gente marca com lápis. Mas quando eu revelei no iodo, aí sim eu enxerguei as 3 manchas. E aí eu escrevi que a do iodo foi essa aqui. Eu vi as 3 manchas, não é isso? Qual é essa substância que não revelou no ultravioleta? A1, A2 ou A3? A substância, o composto 1 não tem ligação dupla. O composto 2 tem ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, alternada. O composto 3 tem ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, alternada. Qual desses 3 compostos não vai aparecer no ultravioleta? O composto, para absorver na região do ultravioleta, ele precisa ter um grupo cromóforo. O que é um grupo cromóforo? Nem sei falar cromóforo. É um grupo que vai absorver no ultravioleta. Mas o que é um grupo cromóforo? É um grupo que na estrutura química do composto eu tenho ligação simples e dupla alternada. Então, aqui no composto 2 e no composto 3, eu tenho ligação simples e dupla alternada. Então, na hora de eu responder aqui, né, qual que é a pergunta dele? Pode-se afirmar que as manchas obtidas de RF 0,34 e 0,77 correspondem respectivamente às estruturas? Eu já posso eliminar todas que têm número 1. Já vou eliminar a letra B e a letra E. Porque o 1 não é. A 1 não é revelada no ultravioleta. Então, o que ficou? Ficou a estrutura 2 e 3. Agora, eu tenho que pensar. Quem que é mais polar entre as duas? Entre 2 e 3. Quem tem maior polaridade? Muito bem. Por quê? Porque já tem o oxigênio aqui, né? A outra é um hidrocarboneto. Quem tem o oxigênio vai interagir mais com a sílica, que também é polar. Então, vai ficar mais retido. Então, 3 é o 0,34. É essa mancha aqui. E o composto 2 é essa mancha aqui, de RF 077. Tá? Observe que a fase móvel é hexano e éter etílico. É uma fase móvel, né, apolar. Então, a nossa resposta tem que ser respectivamente. Então, 0,34 é a 3 e 0,77 é a 2, não é isso? Então, 3 e 2, a resposta certa. E aí, gente, né, o artigo era a determinação de fármacos diuréticos em associação. O que é isso? É um comprimido que tem 2 fármacos, 2 diuréticos, tá? Por cromatografia em camada delgada e espectrofotometria. Então, o que esse artigo fez, né? Ele queria estabelecer uma metodologia simples, eficiente e de baixo custo
A gente já viu que a CCD ela é bem simples, né, de ser executada. Ela é eficiente, a gente consegue separar os compostos. E o baixo custo, eu falaria que é relativo, né? Depende de a gente comparar com o quê? Se a gente for comprar um equipamento, por exemplo, de outras técnicas cromatográficas, com certeza ela tem um menor custo, tá? E o espectrofotômetro também é um equipamento um pouco mais barato, né? Só para vocês terem ideias de valor, eu acho que um dos espectrofotômetros aí de ultravioleta visível mais simples deve custar em torno de R$4.000. Agora, eu nem sei com essa alta do dólar, né? Mas na última vez que eu fiz cotação, já deve ter um ano mais ou menos atrás, uns R$4.000, né? Um espectrofotômetro. Enquanto que um equipamento de cromatografia mais simples, um HPLC ou um CG, deve girar em torno aí de R$50.000. Os mais simples, tá, gente? Porque um super fera é em torno de 1 milhão, né? E aí a gente também vai para a casa do dólar, né? Porque todos são importados. Os equipamentos de cromatografia líquida e os equipamentos de cromatografia gasosa. Então, perto desses equipamentos, né? A CCD é uma técnica de baixo custo, com certeza, e junto com a espectrofotometria. Então, né, o que esse artigo ele fez? Vocês estavam falando aí das estruturas, né? Eu também fui procurar e coloquei as estruturas aqui para vocês. Eles analisaram 4 comprimidos diferentes, né? Então, eles tiveram aí 4 amostras, né? A amostra A, a amostra B, a amostra C e a amostra D. No comprimido da amostra A, né, eles tinham essa substância, a espironolactona, isso. 100 miligramas dela. A gente também tem a furosemida, 20 miligramas. Na amostra B, a gente tem a mesma furosemida, só que em 40 miligramas, e associada a um outro fármaco, né, um cloridato de amiroprida. São os nomezinhos ótimos, né? Na amostra C, a gente tem a hidroclorotiazida. Tá vendo que essa aqui, sim, é uma tiazida? A nossa, não sei falar esse nome nenhum. Espironolactona, 50 miligramas dele. E na amostra B, eu também tenho a hidroclorotiazida e a espironolactona, né, só que em proporções diferentes. E qual era o objetivo do artigo? Era verificar se esses compostos estão presentes realmente nessas quantidades, né? Seria um método de controle de qualidade desses comprimidos. Porque imagine só, a indústria farmacêutica, né? Ela faz esses comprimidos e vende. Só que ela tem que verificar, né, a qualidade desses comprimidos. Se os compostos ativos, os princípios ativos, estão realmente ali presentes e nas quantidades corretas. Porque a quantidade, né, influencia aí no organismo da pessoa, na saúde, né, do paciente, que vai tomar aí, né, essas doses desses medicamentos. E aí, então, geralmente a indústria farmacêutica é rica, né, gente? Então, geralmente eles fazem, né, esse tipo de análise por cromatografia líquida de alta eficiência, com equipamento aí bem caro, tá? E aí, nesse artigo, ele desenvolveu um processo mais simples, mais barato, né? Que pode servir, por exemplo, para os órgãos de controle do governo, né? Tá fazendo controle e verificando se realmente, né, essas substâncias estão presentes nessas quantidades, nesses comprimidos. Então, vamos lá. Então, qual foi a metodologia dele, né? A primeira coisa que ele fala lá é sobre a escolha da fase estacionária. E observe só, ele fala que a fase estacionária dele é um adsorvente. E a celulose, nossa velha conhecida da cromatografia em papel. Só que aqui a celulose não está atuando, né, como absorvente, como a gente estudou lá na cromatografia em papel, onde o mecanismo de separação era o da absorção. Aqui, né, a celulose microcristalizada, ela vai atuar
como adsorvente, ela passou por um tratamento e ela não possui mais aquelas moléculas de água, né, adsorvidas, que vão absorver os componentes da amostra. Aqui eu trouxe um potinho, né, da celulose microcristalina PA, que é o padrão analítico, que é a forma que a gente encontra ela lá no armário do laboratório, para poder preparar as cromatoplacas. Então, ele pegou 25 gramas dessa celulose microcristalina. No artigo, ele até discute, né, que essa foi a melhor adsorvente que ele teve. Provavelmente, ele começou com sílica, tá? Mas aí o resultado deve ter sido melhor, né, com a celulose microcristalina. E aí, desistiu da sílica. Eu não sei se olhando aqui para as estruturas, a gente consegue ver algum problema, né, de utilizar, né, essas substâncias com sílica. A princípio, eu não vi nenhum problema, não. Mas, enfim, o melhor resultado dele foi utilizando a celulose microcristalina como adsorvente. Ela também é um pozinho branco, assim, né? Ela foi, então, misturada com 90 ml de água destilada, foi colocada sob agitação, né, durante, eu acho que 15 minutos, depois foi espalhada numa placa de vidro, nas dimensões de 20 centímetros por 20 centímetros, então era uma placa mais ou menos desse tamanho assim, né, acho que um pouco maior, um quadrado, né, mais ou menos do tamanho da folha de A4, só que um quadrado. Então, é gerado aqui, gente, uma suspensão, tá? O adsorvente, ele não se dissolve na água, ele permanece como um pozinho bem fininho aqui na água, né, na forma de uma suspensão. A gente olhando assim, parece que virou uma pasta, tá bom? E aí essa pasta, né, a gente despeja aí sobre a placa de vidro e leva aí, espera secar e leva também na estufa. Nesse caso aqui, né, ele levou na estufa aí por volta de 105 a 110 graus Celsius por 10 minutos, tá? Essa etapa de levar na estufa, a gente fala que a gente vai ativar a cromatoplaca, né? A gente chama de etapa de ativação da cromatoplaca. E ela é feita logo assim que a gente for usar a cromatoplaca. Então, observe aqui também que se tiver, né, água absorvida ali na nossa celulose microcristalina, né, ela acaba também saindo aqui nesse momento que vai para a estufa. E aí, né, novamente, é uma CCD, está acontecendo a interação acontece na superfície, então é um processo de adsorção. E aí depois, né, o artigo fala da fase móvel que foi utilizada, né, então ele usou duas fases móveis, né. Uma fase móvel específica para os comprimidos da amostra A, que é a fase móvel 2, e as outras amostras, né, os outros comprimidos, aí da marca B, C e D, né, ele utilizou como fase móvel o butanol, o ácido acético, glacial e a água. Esse glacial, gente, quer dizer que o ácido acético está na forma mais concentrada possível que ele consegue. É o nome comercial aí desse ácido acético. E a fase móvel 2, que ele utilizou para a amostra A, ele utilizou o álcool amílico, que tem essa estrutura aqui, e hidróxido de amônio, né? Um pouquinho do hidróxido de amônio. Se a gente olhar aqui, né? O que a gente pode falar dessas duas fases móveis, né? A fase móvel 2, ela é mais apolar que a fase móvel 1. Na fase móvel 1, eu tenho álcool, que tem uma polaridade intermediária, e eu tenho ácido acético, que tem uma polaridade alta, e água também, que tem uma polaridade alta. Enquanto aqui na fase móvel 2, eu tenho um álcool que tem uma cadeia orgânica um pouquinho maior, então ele é um pouquinho menos polar que o butanol, tá? Mas tem a hidroxila aqui. E eu uso uma quantidade bem pequena, né, do hidróxido de amônio, que ele já está em solução de 25%, e ele vai ser utilizado ainda na proporção de 9:1. Provavelmente esse hidróxido de amônio, gente, foi utilizado para melhorar a resolução das manchas.
É aquela mesma história que a gente usa também um pouco de ácido acético para melhorar a resolução das amostras. Então, a gente vê aí que para a amostra A, foi preciso uma fase móvel menos polar que para as outras, para ter uma separação satisfatória. O revelador que ele usa é o ultravioleta, e é um dos mais utilizados mesmo, tá, gente? É o revelador ultravioleta. Para fazer a cromatografia, para fazer a corrida cromatográfica, o desenvolvimento, ele utiliza uma cuba de vidro. Nas proporções aí, né, maior que a cromatoplaca dele, que era de 20 por 20 por 20. No artigo aqui ele fala que a cuba era de 22 por 22. E a fase móvel vai aqui dentro e ele faz a cromatografia. Como que ele preparou as amostras, né? Então, ele tem o comprimido, ele não pega direto o comprimido, né, e faz a cromatografia. Existe um preparo da amostra. Como que é feito? Os comprimidos foram pulverizados e homogeneizados, foram, então, dissolvidos em metanol, ficaram em agitação por 15 minutos, em seguida filtrou-se. E aí, esse filtrado, essa solução aqui, ó, é a solução que contém os princípios ativos que a gente quer analisar. Muito provavelmente vai ficar aqui no funil, né, o que a gente chama de excipiente dos medicamentos, né, que é amido, é outras coisas que estão presentes ali no comprimido, que é para dar volume a ele, né? Porque, na verdade, os princípios ativos estão em quantidades bem pequenininhas. Então, aqui, depois da amostra preparada, é ela, então, que é aplicada na cromatoplaca. E foi utilizada uma micropipeta para fazer essa aplicação. Por que ele utilizou a micropipeta? Porque a micropipeta dá para a gente controlar o volume aqui. Eu consigo botar, por exemplo, que eu quero aplicar 10 microlitros dessa amostra aqui. Então, eu consigo definir o volume, então eu consigo definir a concentração que vai estar em cada ponto. Eu não consigo fazer isso, por exemplo, como eu mostrei na última aula, quando a gente aplica a amostra, né, com a pipeta de Pasteur, porque aí eu não controlo, né, a quantidade de amostra que eu aplico na cromatoplaca. E aí, gente, além da amostra, né, ele também aplica os padrões. Então, lá no laboratório dele, na pessoa que fez o artigo, além de ter comprado lá, adquirido os comprimidos, ele também tem os padrões. O que são os padrões? É cada uma dessas substâncias que ele está estudando. Flurosemida, hidroclorotiazida, espironolactona e o cloridato de amilorida. Então, esses são os padrões, são as substâncias em estudo que ele tem no laboratório, que ele adquiriu de alguma forma, que não vem dos comprimidos. Os comprimidos são as amostras. E aí, além do preparo de amostra, de fazer a cromatografia, ele também faz uma curva de calibração. Essa curva de calibração vai servir para ele quantificar, né, quanto que tem de cada substância ali nas amostras, que ele vai fazer a cromatografia. A cromatografia vai separar e a curva de calibração vai quantificar. E essa quantificação vai ser feita por meio da espectrofotometria. Então, ele faz duas curvas de calibração, uma direta, da qual os padrões que ele utilizou, essas substâncias, não passou pela cromatografia. E faz outra, com as soluções padrão, passando pela cromatografia, tá? E ele faz a curva de calibração aí com pontos variando na concentração de 0 a 20 micrograma por ml, tá? Ele não fala quantos pontos ele fez, né, nessa curva. Provavelmente ele fez 5 pontos, tá, gente? Então, ele pega os seus padrões, prepara a solução desses padrões e faz a absorbância, e mede a absorbância desses padrões, para fazer a curva de calibração. E aí, ele vai fazer depois a absorbância da amostra, e aí sim vai calcular, ele vai ter a concentração daquela substância na amostra. Então, o que ele fez, né? Ele tem aí os padrões, igual eu falei para vocês, aqui não é a minha amostra, não são os comprimidos, são os padrões. Ele faz, né,
em diversas concentrações, direto no espectrofotômetro. E ele ainda faz um outro processo para poder comparar. Ele prepara a solução padrão, faz a cromatografia delas, e aí retira cada manchinha referente àquela substância. Ele passa aquela manchinha para um tubo de centrífuga, adiciona metanol, leva numa centrífuga, e aí, então, né, o adsorvente fica aqui no finalzinho, né, porque na centrífuga há a separação, né, do solvente do adsorvente, e aí, então, ele transfere só essa fase líquida para a cubeta e leva ao espectrômetro, né, e mede também as absorbâncias. Vamos agora para os resultados de discussão. Então, né, ele mede as absorbâncias de todos esses padrões para criar a curva de calibração. Então, relembrando aí, né, o que é essa absorbância, porque lá no artigo ele fala em termos de lei de Lambert-Beer. O que é a lei de Lambert-Beer? É essa equação física, né? Essa equação aqui, ó. Que A, que é a absorbância, é igual a Azinho vezes B vezes C. A absorbância A é o quanto de luz passa através da amostra, lá no espectrofotômetro. E é o valor, né, que a gente lê lá no espectrofotômetro. A constante da absortividade, né, é uma constante para cada substância que eu tenho. B é o caminho óptico da cubeta e C é a minha concentração, que é aquilo que eu estou querendo determinar. Então, ele faz todas as medidas de absorbância para os padrões dele e calcula a concentração. Além de calcular a concentração, né, ele também já sabe que concentração é essa, né? Ele tem uma concentração que ele mesmo que preparou esses padrões. Então, ele verifica que há uma faixa de linearidade, há uma correlação linear nas concentrações, né, entre as concentrações de 2 a 20 microgramas por ml. O que quer dizer isso? Que à medida que eu aumento a absorbância, eu aumento linearmente a concentração. Então, eu posso correlacionar de forma linear a absorbância com concentração. A absorbância aqui é o meu sinal analítico. Eu posso correlacionar direto sinal analítico com concentração. Então, se eu souber o sinal analítico, eu sei qual é a concentração. Essa afirmação é feita através da curva de calibração que se mostra linear. Se eu não tiver essa curva de calibração e essa correlação linear, eu não posso afirmar isso. Eu não posso ir lá no espectrofotômetro, medir e calcular a concentração, tá? Então, observe quão trabalhoso é a gente criar um método analítico para analisar determinada substância. A gente precisa ter todo um embasamento físico e matemático para que a gente possa fazer essas correlações. E aí, né, aqui, então, gente, ele já traz aí os dados, os resultados dele, aonde ele coloca, né, que para cada substância que ele analisou, para cada padrão, a faixa de concentração que ele estudou e também o comprimento de onda que ele fez as medidas. Aqui é muito legal porque a gente tem uma interação muito grande com a disciplina, né, lá de métodos físicos de análise. Então, ele vai obter os valores de absorbância e ele vai conseguir traçar aí a equação da reta, que é a curva de calibração. Ele vai ter os valores, né, do sinal analítico, que é a absorbância, e vai ter também o valor da concentração, porque foi ele que preparou os padrões. Aí, então, né, o programa, o Excel, calcula aí essa equação da reta para a gente, né? Aqui ele chamou de equação de regressão e a gente pode ver que é uma equação da reta. Por quê? Porque a relação foi linear. E observem também que os coeficientes deles de regressão, que é o coeficiente matemático que nos diz quanto essa regra linear está próxima a 1. E isso é muito bom, tá?
Quanto mais próximo a 1, quer dizer que mais reta, maior é a minha correlação linear entre essas duas medidas que eu estou propondo, concentração, sinal analítico. Nessa tabela, né, eu inverti aí a primeira com a segunda, mas é porque eu já estava falando de curva analítica, então já mostrei a tabela 2, que eram os resultados da curva analítica dele. Então, observe que a curva analítica dele ficou muito boa, a curva de calibração dele, né, os valores ficaram bem próximos da 1, e ele compara aqui, né, com os valores dos padrões que não passaram pela cromatografia, com os padrões que passaram pela cromatografia. E observe que a diferença, né, é pouca. E ainda assim, né, os valores dele, mesmo depois da cromatografia, ficaram próximos a 1. E aqui na tabela 1, ele apresenta os RFs. Observe que ele multiplicou por 100. Porque o valor do RF é sempre menor que 1, né? É sempre 0, alguma coisa, porque é uma distância menor. Dividido por uma distância maior, vai dar sempre menor que 1. Para ficar mais bonitinho aqui, né, os autores do artigo preferiram multiplicar por 100. Então, o que a gente observa, né? Que esse valor do RF é influenciado pela fase móvel. Olha como ele mudou, né? Para furosiamida, né? Ele era de 89, ele passou a ser 5. Hidroclorotiazida, né? Utilizando aquele álcool amílico, que era mais apolar, nem saiu do ponto de partida. Assim como o cloridrato de amirolida. E aqui, né, utilizando aquela mistura lá do butanol com ácido acético e água, a gente consegue ver aí o RF das quatro substâncias, né? E a gente vê aí que a que ficou mais retida, ou seja, que seria mais polar, é o cloridrato de amirolida, que tem o menor RF. E a espironolactona foi a mais apolar, foi a que ficou menos retida. E aqui na tabela 3, né, a gente tem os valores de absorvância dos padrões que ele usou para construir, né, a curva de calibração dele. E aí a gente compara também que esses valores não ficaram muito diferentes do padrão sem passar pela cromatografia e do padrão passando pela cromatografia. Toda hora o artigo volta nessa comparação, gente, por quê? Porque ele queria provar que é possível você utilizar a cromatografia e logo em seguida fazer a espectrofotometria. E aqui, então, né, ele tem a tabela final dele, onde ele apresenta os resultados obtidos das concentrações dos fármacos nas amostras, tá? Sendo que essas concentrações aqui, né, essas amostras já foram realizadas em triplicatas, e aqui a gente já tem a média, né, dos valores. Então, observem só, né, o comprimido, a amostra A, né, era para ter 4, era para estar na concentração de 4 miligramas por ml, e aí ele obteve, né, como resposta através da curva dele, 3,99 de furosiamida. E para a espironolactona, era para ter 10, ele obteve 9,99. Então, vocês vão observar que os dados deles estão todos muito próximos, né? A maior diferença, eu acho que foi aqui, né? E foi de 0, oh não, aqui também é 0,05 a diferença, né? Aqui é 0,1, que é 0,01, 0,01, 0,02, 0,05 e 0,06. Acho que talvez aqui, né? Aqui foi a maior diferença dele, né? Que faltou 9, né? Isso mesmo, a maior diferença aí da concentração teórica que ele deveria achar e da concentração que ele obteve medindo a absorvância e calculando através da curva foi aqui na amostra C, da espironolactona. Mas mesmo assim, ainda está dentro de um erro aceitável. Essa última coluna aqui em porcentagem, ela já pode ser lida, né, em termos de erro. Se fosse 100%, igual está nessa outra coluna aqui, quer dizer que você não teve erro nenhum, né? A sua medida foi exatamente aquilo que você previa, né? E não foi, né? Não aconteceu. Mas mesmo assim, na conclusão dele, né, lá no resultado da discussão, né, os autores ainda argumentam que para qualquer método analítico, a gente pode ter erro, e ele argumenta com razão, e esse erro pode variar aí de 95%
a 105%, ou seja, você pode errar 5% para menos ou 5% para mais. E aí, no método que ele desenvolveu, ele ficou dentro desse erro. Então, ele conclui aí, né, que o método, a metodologia foi satisfatória e que pode ser utilizada para controle de qualidade desses fármacos.